A paz do Senhor, meus irmãos. Eu vou ler aqui uma palavra maravilhosa, que a palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. E vou dar uma palavra para vocês nesta manhã, e todos vocês que estão ouvindo esses vídeos, e que vocês dê um joinha para ver que vocês estão ouvindo os vídeos. Eu sei que vocês estão ouvindo. Eu sei que vocês não passem, não. Porque Deus tem uma palavra para vocês. Deus quer falar ao coração de vocês. Dê ouvido. Ouça o vídeo. Porque a palavra de Deus sempre fala aos nossos corações. Talvez vocês vejam assim, aquela mulher é tão... Não, mas não é assim não. O meu jeito de ser, que é assim mesmo, amadas. Amados irmãos, amadas irmãs. O meu jeito de ser que é assim, mas isso não quer dizer que meu coração... Porque Deus, o homem vê a aparência. Mas Deus vê o coração. Então, minhas queridas, meus queridos irmãos, não passe não, ouça, pare um pouco, ouça, dê um joinha lá, se inscreva no meu canal, aperte lá um sininho, meus irmãos e minhas irmãs. E eu fico grato, e Jesus, porque esse trabalho não é para mim, é para Jesus. O que eu quero é ganhar alma para Jesus. É para ganhar almas. Porque a palavra de Deus diz que quem ganha almas, sábio é. E o que eu quero é ganhar almas para Jesus. É ganhar almas, meus irmãos. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É para ganhar almas. Jovens que param para ouvir. Para um pouco, ouça. Deus tem uma palavra para você. E eu vou ler aqui a palavra do Senhor, que Deus está dando nesta manhã, o Salmo 16, que diz assim, no Salmo 16, protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Eu vou entregando essa palavra para vocês, porque a palavra de Deus é profecia. Rita, lamanaço e defai. A palavra de Deus é profecia, ramanaia. E Deus está dizendo para vocês, nessa ramacheia fá. Deus está dizendo para vocês, nesta ramanaçonto, nessa manhã, neste dia, que Ele é o Deus que tem protegido vocês, que Ele é o Deus que protege. Deus está dizendo que guarda vocês. Deus está dizendo que livra vocês do mal. Deus está dizendo que cuida de vocês e de toda a família de vocês. Deus está dizendo que está cuidando, que tem cuidado e vai continuar cuidando. Ramanaço e defai. Deus está dizendo que é a providência de vocês, Ramai. Deus está dizendo que vai entrar com providência na causa de vocês, Ramanai. Deus está dizendo que está agindo ao favor de vocês, Ramanaçu e Edvahai. Deus está falando com vocês nesta manhã, Ramanaxé, neste dia, Ramata, que está protegendo, guardando, livrando, cuidando de vocês. Ramachu e Defá, que Ele é o Deus que protege. Ramanaxé. E quando o salmista Davi, ele disse assim, ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti.
E nós dizemos também, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, queridas, queridos irmãos, vocês são bênção para mim e mais para Jesus. Por você estar dando atenção à palavra, recebendo a palavra, que Deus está falando com vocês neste dia, Ramache. Falou com Davi. Davi disse, eu declaro que tu és o meu Senhor. Deus é o nosso Senhor, amados irmãos e irmãs. Deus é o nosso Senhor. Que nós não temos outro bem. O nosso bem é Deus. Rita lamana fasure terehait. E o salmista Davi diz a ela, e Deus. Davi disse que não tinha outro bem além de Deus. Nós dissemos também que não temos outro bem além de Deus. Rita lamaceia remenaia. Nós também falamos Rita lamaceia. E Deus está nos respondendo neste momento. Deus diz aqui para nós. Deus está falando nesta Ramanahasseia. Quando se é na terra, eles é que são notáveis em quem está todo o meu prazer. Deus está dizendo para nós neste dia, que os fiéis da terra, eles é que são notáveis para Deus. Deus nota os fiéis, amados irmãos e amadas irmãs. Rita lamassuyefai. Deus nota os seus fiéis, eles são notáveis para Deus. Deus tem olhado para nós, amados irmãos, com olhar de misericórdia. Rita lamassuyefai. Somos notados por Deus, notáveis. E Deus diz, em quem está todo o meu prazer. Deus tem prazer, todo o prazer dele nos fiéis. Rita lamanahasuyefai. Se somos fiéis, amados irmãos e irmãs, se vivemos em fidelidade com nosso Deus, nós vivemos uma fidelidade para com nosso Deus. Deus tem prazer em nós. Rita lamassúria de refai fight. Deus tem prazer em nós, amados irmãos e irmãs. Jovem, Ramanassuya. Vocês, jovem, parem, jovem. Rita Ramanasseia, para ouvir Deus falar com vocês. Ramassuya, Remenehe, Ramaite. Se somos fiéis, Ramanahassurefai, Remanasseia. Deus tem prazer em nós. Rita lamasseia remenehestri de fato. E Deus diz aqui, o salmista Davi disse aqui, grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Grande será o sofrimento. Não vamos correr atrás de outros deuses, não. O nosso Deus é o Deus Criador que fez o céu e a terra. O nosso Pai Criador.
Ele é o nosso Deus. Nós não podemos deixar o nosso Pai, o nosso Deus, Rita Lamachuyefai, para correr atrás de outros deuses, não. Rita Lamachuri Seremeneheiufai. O nosso Deus é o nosso Pai Criador. E temos que buscar a Ele, é o nosso Pai. Rita Lamachuri Seremeneheiufai. Porque a Bíblia aqui está dizendo que grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. E o salmista disse aqui, não participarei do seu sacrifício de sangue. Rita Lamas, não participarei. Os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Porque o importante, o exemplo de Ruth. Que exemplo de Ruth quando ela falou assim? Ela era uma moabita, Ramacheia. Servia outros deuses, o povo dela. Não servia o mesmo Deus de Noemi e da família. E quando ela falou para Noemi, o meu povo é o seu povo, o meu Deus, o seu Deus é o meu Deus. Que é uma diferença, Ramanasso e Defá, aquela moabita Ruth. Orfa, a outra nora de Ruth, de Noemi, foi para os deuses dela, para os pais, mas Ruth não. Ruth tomou essa decisão com Deus. Ela tomou essa decisão com Deus. O meu povo, o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Por isso, Rama nascentoi, aramascentoi, anda. Que grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Porque só o Senhor é Deus, o Deus que fez o céu e a terra. Não terás outro Deus diante do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Rita lamana sentori eremenehesu e defai. E quando o salmista Davi diz, Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. Deus, amados irmãos e irmãs, é a nossa porção. Deus é o nosso cálice. Deus é tudo para nós, amados irmãos e irmãs. Dependemos de Deus para tudo. Ramanasso e defai aramacheia. É Deus que garante o nosso futuro. O salmista Davi disse, és tu que garante o meu futuro. Quem garante o nosso futuro, irmãos e irmãs, é Deus. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Do nosso futuro sabe Deus. Aramassu e Efai. Nós sabemos do dia de hoje. Mas o dia da manhã, amados irmãos e jovens, nós não sabemos. Porque é Deus que garante o nosso futuro. Ramacheia Fá. Deus tem nos prometido bênção. É necessário que nós confiamos nas promessas. Deus tem prometido na palavra, irmãos.
E é necessário a gente crer na palavra, que a palavra é profecia. A palavra é profecia, é necessário tomar posse, crer somente, e receberás a bênção do Senhor. As promessas que está escrita na palavra. Aleluia. Rita Lamacheia. É necessário crer. Rita Lamachuiefá. Porque é Deus que garante o nosso futuro. O nosso futuro está nas mãos de Deus. As bênçãos, é Deus que tem bênção para nos dar. É Deus que tem bênção a cada uma de vocês. É Deus que tem bênção nos estudos, no emprego. É Deus que faz prosperar em todas as áreas da vida de vocês, da minha vida. É Deus que garante o nosso futuro, irmãos, amigos. É Deus que garante. Por isso é necessário saber que Deus é o nosso Senhor. É Deus que temos que confiar. É em Deus. Rita lamassuye faramahasheia labaite. Receba a vitória. Mas é necessário aguardar em Deus, na providência de Deus, porque é Deus que garante o nosso futuro. É Deus que garante o futuro de todos vocês. Espere em Deus, aguarde em Deus. Rita lamassuye de benachun toye de res. Eita lamassuye ramascenderraia ramasseia. As divisas caíram para mim, o salmista Davi disse assim, em lugares agradáveis, tem uma bela herança. O salmista Davi disse que as divisas caíram para ele num lugar agradável. Por quê? O salmista Davi era um pastor de ovelha, ele era um jovem ruivo, que não dava um valor nenhum por ele. Enquanto os outros estavam na frente das batalhas, os irmãos de Davi, Davi estava lá no campo pastoreando ovelha. Mas só que ele estava lá no campo, mas ele tinha intimidade com Deus. Ele estava no campo, porque muitas vezes, irmãos e amados irmãs, Deus permite que a gente fique um pouco isolado. Como Davi, os irmãos estavam lá na batalha. Que era soldado, estava no exército. Mas Davi não. Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas do pai. Mas só que com uma diferença. Com uma intimidade com Deus. Na presença de Deus. Ele não estava sozinho no campo, não. Deus estava com ele. Rita lamassu yeremenhei anda. Rita lamassu yeremenhei anda. Deus estava com Davi.
Davi tinha intimidade com Deus. E o que é importante, amados irmãos e amadas irmãs, é a intimidade que temos com Deus, que muitos não entendem. Via Davi, aqueles jovens isolado, rejeitado, desprezado, era um jovem ruivo, ninguém dava nada por Davi. É tanto que quando Samuel foi ungir um filho de Jessé, os filhos todos foram apresentados. Todos. E Samuel dizia assim, não é este. Samuel dizia, não é esse ainda. Não é esse ainda. Até chegar aqueles todos que estavam ali, filho de Jessé, ser apresentado. E Samuel perguntou, Jessé, já terminaram? Não tem mais nenhum dos filhos seus? Não tem mais nenhum dos seus filhos, Jessé? Jessé, o pai de Davi, disse assim, tem um. Tem um. Ele está no campo pastoreando as ovelhas. E Samuel disse, chame ele. E Jessé chamou Davi. Davi veio. Aí Samuel disse, é esse. É esse que vai ser apresentado. Rita Lamassuyefá. É esse Rita Lamassuyefá. Porque Deus não vê, igreja, irmãos, irmãs, Deus não vê, não nos vê como um homem vê. Você pode até ver essa simplesinha mulher simples. Mulher simples. Eu tenho colocado os vídeos, você tem passado o vídeo. Ah, mas ela não tem esse jeitão, mas dê ouvido o vídeo que Deus fala com vocês. Porque esse jeito meu é assim. É o jeito de ser, amados irmãos, amadas irmãs. Porque Deus, como eu terminei de dizer, o homem vê por aparência. Mas Deus vê o coração. O homem via a aparência daqueles irmãos de Davi. E por isso eles foram apresentados em primeiro lugar. Enquanto Davi estava no campo cuidando das ovelhas. Mas Samuel disse, não é esse. Não é esse. Por quê? Porque Davi estava ali cuidando das ovelhas. Mas ele estava Ramanasson e Defori Andalamacheyelamasturiefai. Ele estava ali na intimidade com Deus, na presença de Deus. Rita lama cheia, riteleia lama suyerebanaha suyefá. Por isso, irmãos, nunca veja a pessoa por aparência. Porque Deus não vê assim. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê. Se alguém olhar para vocês, vocês têm qualidades. Deus não vê vocês como o homem vê. Deus vê vocês de uma forma diferente. Vocês são amados por Deus. Deus ama vocês.
Deus tem propósito na vida de vocês e na minha vida. Alguém pode nos ver, me ver e ver vocês e dizer: aquela não é nada. Era o que faziam com Davi. Diziam: aquele ruivo, aquele jovenzinho, mas só que era escolhido de Deus. Ele, Davi, era o escolhido de Deus. Por isso, amados irmãos, Deus não vê vocês como o homem vê. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus não vê vocês como o homem vê. Jovem, Deus não vê vocês como o homem vê. Deus vê vocês diferente. Deus vê vocês diferente. Não vê vocês como o homem vê. Deus vê vocês de uma forma diferente. Por isso que vocês não se entristeçam pela forma que o homem vê. Quem me vê não dá nada por mim. Mas sei, Ramanaço, da intimidade que tenho com Deus. Da intimidade, Rita, Lamaçu e Pai, que tenho com Deus, meu Pai que está no céu. Deus pode ver vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e não dá nada por vocês. Mas vocês têm intimidade com Deus. Por isso que o homem não vê. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Deus vê diferente. Deus nos vê diferente, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Deus nos vê diferente. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, é bendizer o nosso Deus. É bendizer o nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele aconselhou Davi. E nós servimos o mesmo Deus do salmista Davi, é o nosso Deus. O mesmo Deus que escolheu o salmista Davi, é o mesmo Deus que nos escolheu. O mesmo Deus que cuidou de Davi, guardou Davi, é o mesmo Deus que tem nos guardado. E creio que vai continuar nos guardando, meus irmãos e minhas irmãs. E é Deus que nos aconselha. Temos recebido o conselho de Deus para perseverar. Temos recebido o conselho de Deus para ficar firme. Temos recebido o conselho de Deus, irmãos e irmãs, para ser fiel a Ele. Temos recebido o conselho de Deus através da palavra, inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que está dentro de nós e está em nós. E Deus, o Senhor Jesus, habita em nós através do Espírito Santo. É o nosso conselheiro, consolador, o Espírito Santo, que nos sustenta, meus irmãos e minhas irmãs. Na escura noite, o nosso coração nos ensina.
Porque Deus estará ali, fortalecendo o nosso coração e animando o nosso coração. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Quando o salmista Davi disse, amados irmãos e irmãs, sempre tem o Senhor diante de mim, com ele à minha direita não serei abalado. E é necessário, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente tenha o Senhor Deus diante de nós. Que o Senhor tenha o Senhor Deus diante de nós em tudo. Em tudo que for fazer, minhas irmãs e irmãs. Coloque Deus diante. Nunca faça nada sem a direção de Deus. Nunca faça nada sem primeiro pedir a direção de Deus. Ponha Deus diante de tudo que for fazer. Ponha Deus diante de tudo. De tudo. Diante de vocês. Em tudo. Você vai fazer uma prova. Jovem, vai escolher um curso para fazer, ponha Deus diante. Vai fazer uma inscrição para um serviço, ponha Deus diante. Vai fazer uma prova, ponha Deus diante. Nunca faça nada sem a direção de Deus. Coloque sempre Deus na frente. Rita lama cheia riafai. Ponha sempre Deus diante de você em tudo. Não faça nada sem primeiro colocar Deus na frente. Em tudo, coloque Deus diante de vocês. Ore primeiro para resolver algo. Se for fazer uma viagem, primeiro ore. Coloque Deus lá diante de vocês na viagem. Em tudo que for fazer, sempre coloque Deus diante de vocês. Nunca faça nada sem colocar Deus adiante. Nunca faça nada sem colocar Deus adiante de vocês, porque aí você vai ver que você vai ter vitória. Porque aí você vai ver que você vai sentir Deus em tudo que você colocar a mão para fazer. Aí você vai sentir que Deus está com vocês em tudo. Aí você vai ver a mão de Deus agir ao seu favor. Aí você vai ver Deus pelejando por você. Rita lá, machu e pai. Agindo Deus, ninguém impede o agir de Deus. E aí você vai ver Deus agindo por você. Rita lá, macheia. Com Deus à sua direita, meus irmãos e minhas irmãs. Você não será abalado. Com Deus em nossa direita, nós não seremos abalados. É necessário colocar Deus. Venha o que vier, passa o que passar. Mas com Deus à nossa direita, nós não seremos abalados. É colocar Deus na frente e Deus à nossa direita em tudo. Nós não seremos abalados, porque temos um Deus Todo-Poderoso que peleja ao nosso favor. Porque essa peleja, a peleja que temos não é nossa. Não podemos pelejar. É Deus que peleja ao nosso favor, nos dá vitória.
A vitória vem de Deus, não é nossa. Quando tivermos a vitória, que recebemos a vitória, agradecer a Deus e saber que Deus é que nos dá a vitória. Que a bênção vem dele. Meus irmãos, minhas irmãs, jovens, coloque sempre Deus em tudo que colocar as mãos para fazer. Coloque Deus na frente, Deus diante de tudo. E Deus à direita para não ser abalado, para receber a vitória. E recebe, crê somente. É promessa daquele que coloca Deus diante de tudo. E Deus à direita não será abalado. É promessa de Deus. Mas o que Deus quer que coloque ele na frente. Adiante. Em tudo. Colocar Deus adiante. Rita lá, macheia, Rita lá. Porque Deus estando à direita não será abalado. Rita lá, macheia, remenehaite. E o salmista Davi diz: por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulta. Por isso, veja que Davi ele teve vitória em tudo. Enquanto ele estava ali, na presença de Deus, com a intimidade com Deus, Davi teve vitória em tudo. E ele continuou tendo vitória. Ele caiu nas mãos de Deus porque pecou. Mas ele teve vitória. Davi teve vitória, Ramashu e Efaz. E ele disse que por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulta. É motivo, amados irmãos e irmãs, da gente se alegrar. É motivo de se alegrar. Sabemos que se nós agimos como Deus está dizendo para fazer, colocar Ele na frente em tudo, colocar Deus à direita, para não ser abalado. É se alegrar. É se regozijar. Aleluia, Jesus. E no íntimo, exultar. Se regozijar no íntimo. Com a certeza da vitória. Com a certeza que Deus peleja ao nosso favor. Com a certeza que em todas as vitórias de Davi não era ele, era Deus. Ele disse que venceu o leão. Quem vencia por ele? Deus. Urso, para livrar as ovelhas. Golias. Quem venceu? Ele até disse: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Porque ele sabia que a vitória estava em Deus. E Deus ia dar vitória para ele. Ele colocou Deus na frente, diante dele. Deus à direita dele. E é assim, meus irmãos e irmãs, que temos que fazer. Em tudo, colocar Deus na frente. Em tudo, colocar Deus à nossa direita. Rita lamacheia farafaz. Rita lamacheia ramacheia. Rita lamacheia faz. Rita lamacheia falafaz. Rita lamacheia falafaz. Rita lamacheia faz.
Aleluia. E aqui ele falou sobre Jesus, o nosso Salvador. Jesus que morreu, que deu a sua vida por nós. Davi já falava que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. E quando a palavra fala assim, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Jesus morreu por nós. Jesus deu a sua vida, irmãos e irmãs, por nós na cruz do Calvário. Ele obedeceu ao Pai até a morte, e morte de cruz. Mas, irmãos e irmãs amados, Deus não abandonou seu filho no sepulcro, que era a promessa, que ele ia morrer, ele morreu, ia ressuscitar. E Jesus levou sobre si as nossas doenças, os nossos pecados. O pecado não tem domínio sobre nós, amados irmãos e irmãs. O pecado não tem domínio sobre nós. Hoje, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Há poder no nome de Jesus, no sangue do Senhor Jesus Cristo. O pecado não tem domínio sobre nós. Sempre a palavra do Senhor diz assim: deixe o mal, se apegue ao bem. Ame o bem, aborreça o mal. Na palavra do Senhor diz assim: quando nós amamos o bem, aborrecemos o mal, o pecado não tem domínio sobre nós. Não tem. Porque Jesus já levou sobre si os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas dores na cruz do Calvário. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Irmãos, amigos, Deus não abandonou seu Filho Jesus Cristo no sepulcro. O corpo do Senhor Jesus Cristo não sofreu decomposição. Rita lamacheia fa. O corpo do Senhor Jesus Cristo não sofreu decomposição, meus irmãos, minhas irmãs. Não sofreu. Jesus ressuscitou. Está vivo, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, irmão. Intercedendo por nós. Rita lamacheia mamás. E o salmista Davi diz: tu me farás conhecer a vereda da vida, alegria plena da tua presença, eterno prazer em tua direita. Deus, amados irmãos, tem nos feito conhecer a vereda da vida. Deus tem nos feito conhecer a vereda da vida. Deus tem cuidado de nós de uma maneira muito grande. Aleluia.
É uma alegria plena, amados irmãos, de estar na presença de Deus. Muitas vezes a gente está ali na presença de Deus, não, se pudesse, não saía. Ali. Muitas vezes a gente está consagrando as nossas vidas em nosso quarto pela manhã, que é necessário consagrar as nossas vidas pela manhã. E a gente está ali no nosso quarto, orando, lendo a palavra, falando com Deus e Deus falando conosco, nos aconselhando através da palavra dele. E é uma alegria plena, Rita Lamacé, que sentimos, que eu sei que os irmãos sentem, as irmãs sentem, que eu sinto. É uma alegria plena de estar na presença do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Eterno prazer à tua direita. E sabemos que Deus está à nossa direita. É um eterno prazer saber que Deus está na nossa direita. Que Deus está cuidando de nós. É um eterno prazer em saber que Deus está à nossa direita, que não estamos só. Que Deus está à nossa direita em todo o tempo. Que Deus nos abençoe.